O dólar atingiu a máxima de 2 meses, mesmo com a chance de corte ainda no radar. O que está sustentando isso? Uma das narrativas mais perigosas do mercado, o protecionismo como motor de crescimento. Chegando muito próximo ao fim do prazo dado pelo Donald Trump, o 1º de agosto, a qual eu comentei bastante aqui na comunidade, o mercado começou a ver alguns acordos comerciais acontecerem. Isso trouxe aí um ânimo para o mercado. Primeiro com o Japão, aí teve um acordo também com o Vietnã, a União Europeia ali também na última semana, quase na última semana de agosto, também conseguiu entrar em acordo. E esse movimento de que o Trump está ganhando força política, que ele está conseguindo acordo e os acordos de tarifas são favoráveis aos Estados Unidos, voltaram a pressionar o dólar e o dólar começou a se valorizar frente a outras moedas do mundo. O DXY voltou a ganhar força depois de alcançar umas mínimas aí de 95 pontos feitas nesse ano de 2025, ganhou ali por volta de 4 pontos e está em 99 pontos quando eu estou gravando aqui, logo após a reunião do Banco Central Americano, logo após o FONC, né? O mercado parece estar comprando essa narrativa. Quem vem colaborar também com esse pensamento foi o PIB divulgado do segundo trimestre, que trouxe uma alta robusta aí de 3%, né? Claro que muito dessa alta que eu venho comentando aqui está precificado aí nessa busca, né? A indústria, os empresários que anteciparam as tarifas, esse agosto no segundo trimestre, né? E com isso buscaram antecipar essas importações para tentar reduzir o custo. Ainda assim, é um número forte e isso traz ainda mais sustento para essa ideia de que tarifas podem fortalecer o dólar. A mesma história que aconteceu logo após as eleições ali em novembro, quando o dólar também teve um momento de ganho, um momento de força com a eleição do Trump, quando a expectativa era que as tarifas que o Trump iria trazer iriam fortalecer o dólar americano. E não foi isso que aconteceu. A gente viu o dólar recuar desde janeiro, né? Que o Trump tomou posse, o dólar vem enfraquecendo de uma máxima de 110 pontos atingida ali em janeiro, hoje está abaixo dos 100 pontos, uma queda bem considerável, chegou até 95 e ainda está em tendência de queda. A gente está vendo uma respirada dessas quedas recentes e a movimentação do DXY é uma movimentação que está acontecendo assim, né? Algumas semanas de queda, seguida por uma ou duas de alta, normalmente uma variação de 5 pontos para cima, depois vem uma nova queda que renova uma mínima maior, né? E assim que vai trazendo. Mas nesse momento, com esses acordos acontecendo, volta essa narrativa que o protecionismo do Donald Trump, que as tarifas de Trump estão levando os Estados Unidos a crescer economicamente e que isso vai fortalecer ainda mais os Estados Unidos, quando protecionismo é uma ideia que vai totalmente na direção do crescimento. Se o protecionismo fosse algo bom, o Brasil era um dos países mais ricos do mundo, porque nós temos um mercado também com excesso de protecionismo, né, para a indústria nacional, com pesados impostos para produtos importados, para coisas que vêm de fora, e isso, claro, reflete no nosso poder de consumo aqui. Então, tarifas nunca é bom. Quem paga de fato as tarifas que o Donald Trump está impondo ao mundo e usando isso como ferramenta política, como discussão geopolítica com os principais países do mundo, é o americano. São as empresas americanas que vão pagar mais caros e vão repassar, de fato, esse produto mais caro ao consumidor. Então, essa alta aí de 15%, esse adicional de 15% com a União Europeia, vai impactar em produtos europeus mais caros nos Estados Unidos para o consumidor final. E isso, claro que tem impacto direto no poder de compra do consumidor. E isso não é bom para o dólar por si só. Seria interessante uma política como essa, nunca é interessante, o livre mercado ele
acaba trazendo muito mais crescimento, né? Quando você tem um país com mais abertura econômica, a indústria local ela pode importar com qualidade, ela pode produzir e vender de fato, né, sem tarifas, e isso é que traz aí esse ganha-ganha. É por isso que existe essa exportação, né? Todo país que produz algo em excesso e que não é consumido internamente acaba exportando esse excesso e compra aquilo que ele não tem. Então, o Brasil, por exemplo, é um produtor de commodities. Se o Brasil produzisse commodities e vendesse essas commodities, esse excesso de produção, como faz ao mundo, e pudesse comprar a produção do mundo com a mesma facilidade, seria maravilhoso para o brasileiro. A gente conseguiria ter acesso a melhores produtos, produtos com preços mais em conta do que temos aqui. Quando há essa proteção, o produto que vem de fora ele acaba vindo com tarifas e impostos pesados, e o produto que é feito aqui dentro não tem a mesma qualidade do que o produto de fora. Além disso, no Brasil, temos a covardia do imposto sobre consumo, o que não existe nos Estados Unidos. Então, além das tarifas, além do protecionismo, quando você vai consumir, quando você vai comprar um iPhone, você vai pagar também o imposto sobre consumo. Então, você é punido várias vezes nesse caminho. Então, protecionismo, tarifas é sempre ruim para a economia. E piora no caso americano, porque a ideia do Trump com as tarifas é aumentar a arrecadação, que a arrecadação americana crescendo por si só, porque todos querem vender para os Estados Unidos, vai ajudar a reduzir o déficit americano. Só que para isso acontecer, o governo também precisa ter uma política realmente bastante restritiva, né? Uma política fiscal que evite gastos. E não é isso que está acontecendo quando os republicanos aprovaram no Congresso e no Senado, está quase indo para o Trump assinar um projeto que autoriza o aumento do déficit em 5 trilhões. Então, essa arrecadação a mais que o governo vai ter com as tarifas, ela de fato é uma arrecadação maior, ela não vai pagar o endividamento. Então, além das tarifas, com o excesso de moeda em circulação criado pelo déficit do governo e também pelo incentivo que vamos ter em breve do Banco Central americano cortando juros, né, para estimular a economia através do endividamento novamente, o consumo vai aumentar e, de fato, a gente vai ver de novo a pressão inflacionária. Então, as tarifas, além de subir o preço, com os gastos do governo e o estímulo do Banco Central, os preços vão subir ainda mais. E aí é que vai na contramão do que o mercado acredita. Por quê? Com a queda de juros, o dólar tende a enfraquecer ainda mais. E aí é a terceira coisa nessa conta. Com o dólar mais fraco, fica mais caro ainda de você comprar produtos fora do país, você importar produtos de fora, você importar commodities, o que também traz uma pressão inflacionária maior, o que deveria obrigar o Banco Central americano a subir juros, adotar uma política contracionista, só que o endividamento americano é tão grande do Estado, de empresas e pessoas, que não permite uma contração monetária. Então, é preciso deixar a inflação correr frouxa. Então, o dólar está subindo nesse curto prazo, nessa confiança de que o dólar e de que a economia americana é indestrutível e que os Estados Unidos estão ganhando a guerra comercial, que os Estados Unidos estão crescendo de novo, mas em breve o mercado vai ter a leitura correta do que está acontecendo. E isso, meus amigos, vai, de fato, impactar ainda mais quando o mercado perceber que a inflação vai continuar sendo problema e que o Banco Central americano errou, né, que ele perdeu a luta contra a inflação, está cortando juros para estimular a economia, a coisa vai piorar ainda mais. E o dólar, com esse corte de juros, tende a enfraquecer ainda mais, piorando o problema inflacionário, piorando o problema econômico americano. O dólar só está subindo porque o mercado ainda acredita que os Estados Unidos são indestrutíveis. Quando o corte vier, esse castelo desmorona.
Quem está na Liga Lion já recebeu essa leitura que o dólar está subindo pelas razões erradas. Não é força estrutural, é narrativa de curto prazo. E esse tipo de insight muda tudo na hora de operar. Vem para a Liga Lion, o QR Code você está vendo aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto no vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se não está inscrito, se inscreva acionando aqui esse botãozinho abaixo e aciona também o sininho da notificação para ser avisado quando os novos vídeos forem ao ar. Gostou do conteúdo? Compartilha, manda para o grupo de WhatsApp, manda para os seus amigos, manda no seu grupo de trabalho, grupo de família. É importante que mais pessoas tenham acesso a informações como essa. Até o próximo vídeo. Tchau!